Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco através da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via e 181 via net. A gente hoje está aqui diretamente da sede do Sindicato dos Bancários de Petrópolis e vamos dar continuidade ao programa da semana passada, conversando com o Antônio Neto sobre o plebiscito. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Agora vamos dar de fato continuidade à nossa conversa com o Neto. Neto, como é que está sendo de fato a realização e a montagem dos comitês? A nossa campanha está em processo de crescimento, vamos dizer assim, para que o trabalhador e a trabalhadora de Petrópolis saiba também que não é só aqui que está acontecendo. Hoje nós estamos em quase 600 comitês a nível nacional. Nós estamos organizados em todos os estados do Brasil, com muita gente fazendo debate. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós estamos com cerca de 25 comitês espalhados em vários municípios do Rio e estamos montando o nosso comitê aqui em Petrópolis, com o pessoal aqui do Sindicato dos Bancários, mas com a ideia de fazer com que outros sindicatos, outras organizações, e você, qualquer trabalhador ou trabalhadora que queira se constituir, que queira ajudar a construir o plebiscito, também fique à vontade de procurar o sindicato para também ajudar na construção dos seus próprios comitês locais. Qual a importância da montagem de um comitê e não apenas de um grupo sem uma organização de fato tá pensando a respeito do plebiscito popular? O comitê, ele é, vamos dizer assim, ele é a nossa célula principal da organização do plebiscito. Que é no comitê onde a gente vai fazer as discussões com a nossa base, com o meu vizinho, com a minha vizinha, com o meu colega de trabalho, com o meu colega de escola, enfim, ele é o princípio do plebiscito, a partir do comitê local que a gente consegue enraizar a discussão, que a gente consegue colocar outras pessoas para fazer a discussão, não só a gente que está ali construindo o comitê todos os dias. Então o comitê, claro que vai ter o pessoal que se engaja mais, que se constrói mais, mas ele é para fazer com que a população participe do debate sobre o plebiscito. O comitê é a nossa estrutura principal, vamos dizer assim. Então, a importância dele é que a gente, a partir dele, faz o debate mais geral e mais amplo, né? A nossa celulazinha que dá o pontapé para frente. Quais são as principais ações que são indicadas pelo Comitê Estadual para a realização nos comitês locais aqui? O que vocês indicam? Panfletagem? Quais são essas ações? As principais ações são as ações de diálogo com a população, né? As panfletagens são importantes porque ela faz um trabalho de massa, vamos dizer assim, de atingir uma maior quantidade de gente, que é importante, mas ao mesmo tempo a importância dos comitês também é fazer a discussão tete a tete com o trabalhador, é fazer o debate na escola, é explicar o porquê do plebiscito para a sala de aula lá, o professor fazer o debate lá com o aluno, fazer o debate com os pais, fazer o debate com a direção da escola, enfim. O comitê ele pode fazer muitas atividades, não só as panfletagens, pode organizar atos de rua, pode organizar formas de se debater dentro do sindicato, enfim, uma diversidade de possibilidades que basta ter... basta ter criatividade e pensar alguma atividade. Fazer o debate lá no dia, lá na igreja, depois da missa, juntar o pessoal que estava lá na igreja, fazer uma discussão sobre o plebiscito depois da missa, pode ser um debate com os grupos de jovens da igreja, pode ser.
pode ser um debate na praça mesmo, lá com os nossos amigos depois do futebol. Tem que usar a criatividade e fazer com que esse debate seja enraizado de qualquer forma possível. E como não iniciar uma conversa falando de um assunto tão sério e não ser percebido como chato? É difícil, é difícil. Normalmente a gente sempre é percebido como chato, mas nós temos que iniciar a conversa a partir daquilo que é o mais, vamos dizer assim, é o que bate na barriga do trabalhador. Nós temos que perguntar, iniciar a conversa perguntando, primeiro, se o trabalhador vê essa situação política do nosso país, se ele está de acordo com aquilo. E o que isso reflete, por exemplo, na saúde e na educação. A partir daí, a partir daquilo que mexe diretamente com a vida do trabalhador, nós temos que ir colocando o aprofundamento dessa discussão, vamos dizer assim. Porque a falta de saúde, a falta de educação, a falta de serviços básicos, de saneamento básico, enfim, ela é parte de um processo mais geral da política no nosso país. Não tem educação, não tem saúde, porque as pessoas que supostamente estão nos representando, eles estão mais preocupados em fazer obras para contratar a empreiteira amiga, para contratar o seu favor, quem financiou a sua campanha para fazer a obra que em muitos momentos fica lá parada, né? Nós temos que pegar isso que é o buraco da rua. O porquê desse buraco da rua está aberto aqui? Porque estourou um cano da empresa de água. E por que estourou um cano da empresa de água? A empresa de água não veio ajeitar. A partir do que é do dia a dia, a gente precisa dar complexidade aos problemas cotidianos e conversar com os trabalhadores que isso é parte de um problema maior da sociedade brasileira, do município de Petrópolis, do estado do Rio de Janeiro e do país como um todo. Lembrando para o nosso telespectador que pode não ter visto o programa da semana passada, a gente está falando do plebiscito popular. O que é, na verdade, vamos lembrar para o nosso telespectador, que pode também não ter assistido ou que não se lembra mais adequadamente, o que é um plebiscito mesmo? O plebiscito, ele tem duas formas, né? O plebiscito oficial, que é convocado pelo Estado para decidir sobre temas que são importantes para a sociedade brasileira. Vou retomar o exemplo que eu dei na semana passada, que é que a gente teve o plebiscito do desarmamento. E muitos anos atrás a gente teve um plebiscito também para discutir sobre o parlamentarismo e o presidencialismo, né? São consultas que o Estado, que o governo faz ao povo brasileiro para ele emitir a sua opinião sobre determinado assunto. Agora nós estamos construindo um plebiscito popular, que não é um plebiscito oficial, o Estado não convoca, mas as organizações sociais, os partidos políticos, os sindicatos, os movimentos sociais, as organizações populares têm a legitimidade de convocar um plebiscito popular para perguntar a opinião da população e, com essa opinião da população, pressionar politicamente as esferas públicas do nosso país para fazer com que isso seja, de fato, assumido ou não pelo Estado. É um processo de mobilização, de organização popular, um plebiscito popular. Quando a gente pensa em plebiscito, e principalmente na realização de um plebiscito popular, a gente lembra que o plebiscito foi até uma ideia da própria presidente Dilma. Só que ela voltou atrás com quase 24 horas. A gente fala, por que aconteceu isso? Na verdade, a ideia do plebiscito popular é porque eles, enquanto governo, não se estabeleceu nesse momento o plebiscito? Nós temos um problema na democracia brasileira. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, só somos convidados a dar nossa opinião na democracia brasileira a cada 2 anos, quando a gente tem que eleger supostamente os nossos representantes. A presidenta, depois das manifestações de julho, teve uma importante ação de dizer que ia convocar uma constituinte exclusiva para debater o sistema político. Mas, de imediato, os grandes grupos, a elite política brasileira, representada pelos grandes empresários latifundiários do nosso país, foi para cima da presidenta e disse que isso era um golpe à democracia brasileira. Como se só
exerce democracia quem está no Congresso, não. Nós, população brasileira, que somos a base da democracia do Brasil. Nós queremos radicalizar essa democracia e participar de fato dessa democracia. Quando a presidenta chamou, a gente queria e queremos fazer com que nós coloquemos a nossa opinião nessa democracia. Convocar um plebiscito constituinte é extremamente necessário para a gente colocar a nossa opinião. Então, os empresários, que são a grande maioria dos nossos representantes eleitos no parlamento, foram para cima da presidenta para impedir a convocação desse plebiscito, porque ele vai de encontro diretamente aos seus interesses. E quando a gente vai de encontro aos interesses da elite política e financeira brasileira, eles, em nome da democracia, dizem que a gente está sendo golpista ou que estamos querendo passar por cima da democracia. Mas não, nós queremos radicalizar a democracia, nós queremos aprofundar a democracia e fazer com que o povo participe ainda mais da democracia brasileira. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo e volta no próximo bloco falando um pouquinho sobre os comitês aqui de Petrópolis. Fica com a gente. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta no nosso último bloco de conversa com o Antônio Neto e a gente agora vai entender assim, como é que vai ser esse plebiscito, quando vai ser, todas essas coisas. Neto, quando vai ser realizado o plebiscito popular? Então, povo petropolitano, fiquem atentos, porque o nosso plebiscito ele vai ser no que a gente chama de Semana da Pátria. Na semana de 1 a 7 de setembro, nós vamos estar coletando os votos em todo o Brasil e aqui em Petrópolis também. A gente vai ter uma série de urnas, de gente na rua fazendo a coleta desses votos. Não só na rua, mas também nos sindicatos, nas entidades de classe, nas escolas, enfim, nas universidades. Vamos ter espalhado por aí várias urnas para saber da população de Petrópolis o que é que ela acha da Constituinte. Quando você fala em coletar votos, você está falando de voto de papel? Isso, voto de papel. Nós vamos montar as urnas. As urnas vai ser da maneira mais criativa que for. Pode ser caixa de papel, pode ser urna de lona, pode ser urna com caixa de geladeira. A gente pode fazer urna de qualquer jeito. Ela vai estar bem identificada, lacrada, com toda a segurança e com toda a legalidade possível para o trabalhador poder colocar lá a urna, colocar a cédula. Quando ele chegar na mesa, ele vai receber uma cédula, ele vai assinar a ata de votação, vai colocar o seu documento, vai fazer a assinatura, vai votar e depositar o seu voto na urna. Depois de recolher essas urnas, esses votos, a urna vai ser lacrada para que não haja nenhum problema com o rompimento da urna, para que ele seja o mais legal possível, sem possibilidades de fraude possível. Quando eu faço uma pergunta se esse voto vai ser no papel, é porque a gente está numa geração da tecnologia. A gente tem tanto o computador, a internet, o tablet, o iPhone, todos os smartphones possíveis. Por que essa questão do papel e não a tecnologia? Ou, na verdade, a gente tem as duas formas? No nosso plebiscito, nós vamos conjugar as duas formas. Vai ter o voto na urna, físico, do papel, e nós vamos ter também o voto pela internet, no site do plebiscito. Você vai entrar no site, vai preencher um cadastro, vai colocar o seu CPF, e cada CPF só vai poder votar uma vez. Você vai receber uma confirmação, vai receber todo um processo legal lá da internet para você votar uma vez só. Mas a gente quer fazer
o voto em urna como voto principal, porque ele é a possibilidade do contato direto com a população, a gente conversar. É claro que a internet ela ajuda a gente a encurtar caminhos, mas o olho no olho, a construção cotidiana, o respeito ao trabalhador, a ouvir o que ele está falando, a discordar e ouvir a sua discordância e construir com ele uma síntese coletiva para que ele possa se convencer ou ter dúvida, perguntar, para votar no plebiscito, seja no sim ou no não. Claro que nós vamos fazer um trabalho para que ele vote sim para a convocação da Constituinte Exclusiva e Soberana. Mas o voto na urna, ele para nós é o principal porque é a possibilidade disso, de conversar francamente, de ouvir, de construir uma síntese coletiva sobre as necessidades que nós temos no nosso país. Isso que foi perdido durante muito tempo nessa forma de se fazer política. Porque o candidato vai no nosso bairro, olha pra gente, pega o nosso filho do braço, só quando é campanha. Depois disso, ele devolve o filho e não volta mais lá para saber o que é que está acontecendo. Nós não. Nós queremos fazer esse debate, olho no olho, construindo sínteses coletivas e o plebiscito ele é um momento para isso. Nós vamos continuar a construir esse processo de debate, de construção política cotidiana com a população a nível nacional e em especial a população aqui de Petrópolis. Quando a gente pensa então no voto de papel, a gente também está falando que é uma forma talvez muito honesta, eu acho que muito honesta, não talvez, né? Muito correta, de todos terem direito ao seu voto no plebiscito popular, né? Se a gente ficasse restrito à internet, era só quem tem acesso à internet, e a gente está falando de uma forma, um meio de comunicação que é um pouco caro, não é isso? Pois é, o voto na urna, ele possibilita a gente fazer esse contato franco e direto com a população. A internet ela é importantíssima para o processo de democratização do Brasil. A gente precisa aprofundar experiências com a internet, com a tecnologia. Mas ainda hoje, a internet ela é pouco democrática. A gente tem muito pouca gente utilizando a internet. Porque a internet é cara e nem todo mundo tem dinheiro para comprar um computador, um tablet, um telefone e colocar a internet dentro de casa. A gente quer, inclusive, vamos dizer assim, o plebiscito, ele é também para a gente democratizar o acesso à informação, democratizar o acesso à internet e, sobretudo, democratizar o acesso aos meios de comunicação. Os meios de comunicação que no Brasil hoje pertencem somente a 9 famílias, eles precisam ser democratizados. Os trabalhadores e trabalhadoras precisam produzir conteúdos também de comunicação. Precisa disputar as ondas sonoras, as ondas de rádio, as ondas de televisão, como a gente brinca no movimento de comunicação. A gente precisa também fazer uma reforma agrária no ar. A gente precisa construir um processo de democratização no ar, nas ondas sonoras e televisivas, para que os trabalhadores também ocupem esse espaço. E a reforma política, ele vai também mexer, a gente quer mexer com esse processo, fazer com que o povo trabalhador produza conteúdo sobre a sua realidade, sobre o problema que a gente está vivendo nas nossas comunidades, na nossa rua, produza a novela que a gente quer produzir na nossa comunidade, sem esses aparatos tecnológicos todos, mas com aquilo que a gente pode produzir, com aquilo que é a nossa essência, né? Colocar para o conjunto da população, não é só ver o Leblon nas novelas da Globo, é ver também as periferias, as fábricas, as escolas públicas, nos reconhecer enquanto trabalhadores dentro também da televisão brasileira. Eu acho que essa, na verdade, ainda é uma vantagem daqui de Petrópolis, porque a gente tem canais locais em que isso acontece. Mas eles também estão restritivos, eles só fazem parte da Tech Cable, que é uma TV a cabo. Então também não é toda a população que tem a possibilidade de assistir a gente na televisão. Aí ele também está restrito à internet. A gente também pode ser assistido pelo www.tvrediopetrópolis.com.br, mas fica no ciclo, ou você tem Tech Cable ou você tem que ter internet para poder assistir, por exemplo, esse conteúdo tão relevante que a gente está falando aqui sobre o plebiscito. O programa já está quase chegando ao final, o tempo sempre voa, e então eu queria que você me explicasse algumas questões bem básicas, assim, como é que vai ser feita a contagem e como é que vai ser apresentado esse resultado para a sociedade? A contagem dos votos vai ser feita diretamente pelos comitês. Se a gente tem um comitê organizado no nosso bairro e esse comitê
tem 2 urnas dentro do nosso bairro, o comitê vai fazer a coleta dos votos, vai preencher as atas de apuração dos votos, preencher todos os documentos que tem o plebiscito para dar validade a esses votos, e vai passar a quantidade do seu comitê local para o comitê do município. O comitê do município vai juntar todas as urnas do município de Petrópolis, vai juntar a quantidade de votos, vai preencher o documento do município, dizendo por cada urna quantos votos teve e quantos votos tiveram no município, vai mandar para a gente a nível estadual. A nível estadual a gente vai juntar todos esses dados de todos os comitês locais, municipais e regionais e vamos enviar para o Comitê Nacional a votação do Rio de Janeiro. Chegando lá no Comitê Nacional vai juntar todos os estados, todos os comitês locais, regionais e municipais do Brasil todo para dar o resultado final. A nossa expectativa é que até o dia 14 de setembro a gente tenha apurado todos os votos e a partir daí nós vamos marcar até o final de setembro uma grande caravana a Brasília com todos os movimentos, partidos, organizações, pessoas individuais que queiram participar também dessas atividades e vamos fazer uma grande caravana a Brasília e apresentar para a população brasileira o resultado desse plebiscito. Apresentar para a presidenta do nosso país, apresentar para o presidente do Senado, para o presidente da Câmara Nacional, para mostrar para eles a nossa capacidade de mobilização. Qual foi o resultado produzido por esse plebiscito. Esperamos, no final de setembro, ter 10 milhões de votos para chegar lá, mostrar para as instituições brasileiras que nós queremos ter voto, que nós queremos construir a nossa vida nesse país, queremos ter a nossa voz para radicalizar a democracia e fazer com que o povo brasileiro de fato seja escutado, que a gente não precise de intermediários, que não são que conhecem a nossa vida, que vão dizer como que a gente tem que viver. Nós queremos dizer como que a gente quer viver, nós queremos dizer como que a gente quer melhorar a vida da população brasileira. Então o plebiscito é para isso, é para a gente mostrar para a população brasileira que a gente quer construir um Brasil melhor, construir uma cidade melhor, um município melhor, uma Petrópolis melhor, um Rio de Janeiro melhor, com saúde, educação, enfim, com o que é básico para a gente construir a nossa vida da melhor forma possível. E para finalizar, queria que você explicasse quem é que pode votar, se é mais ou menos como com título de eleitor, a partir de 16 anos e tal, ou quem é que pode votar? Nós estamos trabalhando para que todo mundo possa votar. É claro que a gente tem, oficialmente, quem pode votar é quem tem a partir de 16 anos, até 65, que é a obrigatório, né, até os 60, se não me engano. Para votar, você vai precisar de um documento oficial com foto, seja ele qual for, carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte, carteira de categoria, reservista, enfim, carteira do OAB, carteira do Conselho de Medicina, enfim, qualquer documento oficial com foto, você vai chegar na urna, vai apresentar o seu documento, vai assinar o seu nome, vai receber a cédula, vai votar, depositar dentro da urna. Nós também estamos preparando um processo de votação específico para menores de idade, porque a gente também tem trabalho em escolas secundaristas e tem jovens que não têm ainda título de eleitor, mas querem ter voz na política. Então nós vamos ter urnas específicas para menores de idade, que vão poder colocar a sua identidade também estudantil e fazer a votação também no seu local, do mesmo jeito que os que podem votar vão fazer. Então, praticamente todo mundo vai poder votar. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Espero que a gente tenha conseguido elucidar em você, telespectador, o quão importante é estar junto desse momento no plebiscito popular. A gente volta na próxima semana com um programa novo, com uma temática diferente, mas sempre abordando questões relevantes para você, trabalhador. Muito obrigada por ter ficado com a gente.
Você pode assistir esse e todos os nossos programas no YouTube no canal da Comunicação Livre, ou então através do próprio site da Rede Petrópolis de televisão, no www.tvredepetrópolis.com.br. Não se esqueça, nossa reprise, terça-feira, 8 horas da noite. Até semana que vem. Tchau, tchau.